Em apenas 72 horas, duas estrelas explodiram com uma intensidade tal que ficaram visíveis a olho nu. Um par de sismos de magnitude 6 devastou a Venezuela, enquanto uma enorme erupção solar colidiu com o único cometa interestelar confirmado nos nossos céus. Os cientistas apelidaram este período de opília de 72 horas. Mas ninguém antecipava que tudo acontecesse ao mesmo tempo, incluindo o próprio terceiro Atlas, que sofreu um impacto direto de uma EMC. As probabilidades desta colisão cósmica e sísmica são inferiores a 1 em 1000. Será uma convergência fortuita ou um indício de que estamos a ignorar um padrão mais profundo? Uma acumulação de fenômenos raros de alta energia, todos comprimidos em 3 dias. Se pergunta o quão improvável isso é, vamos desmontá-lo. Em média, o mundo registra talvez uma nova visível a olho nu por ano. Às vezes, nenhuma. Desta vez, duas irromperam no céu em apenas um dia e meio, ambas suficientemente luminosas para que astrônomos amadores as detectassem no quintal sem necessidade de telescópio. Na Venezuela, a zona costuma registrar um terremoto de magnitude 6 a cada 2 ou 3 anos. 2 abalos principais, mais um forte pós-sismo, atingiram a mesma área em menos de 6 horas. Ao mesmo tempo, o Sol, já agitado no pico do seu ciclo de atividade, lançou uma ejeção de massa coronal diretamente no trajeto orbital de um cometa interestelar. Um alvo tão excepcional que é apenas o terceiro confirmado até agora. Ao somar as probabilidades, a chance de todos estes eventos coincidirem numa janela de 72 horas cai para menos de 1 em 1000, quiçá bem menos, consoante os cálculos. Os estatísticos chamam-lhe cluster de Poisson. Por vezes, o aleatório junta uma mão tão improvável que parece manipulada. As odds de observar um par de novas visíveis a olho nu em 3 dias, em menos de 0,002%. 2 sismos venezuelanos desse calibre em sequência, cerca de 1 em 10. 000, chame-se uma EMC que roça o 3 em Atlas mesmo quando entra no sistema solar interior e o computador desiste. É por isso que até investigadores experientes o designam como uma opília de eventos. Não é só a escassez de cada elemento. É a forma como se sobrepõem, tornando o intervalo inteiro quase inconcebível. A expressão já circula nos meios da astronomia e da geofísica, como abreviatura para uma semana em que o universo pareceu rasgar as regras. Os números não enganam. Trata-se de um outlier estatístico de topo. É isso que o torna tão difícil de desprezar e tão apelativo para mapear ao minuto, a fim de ver quão apertado se encaixam estes eventos desafiadores das probabilidades. O relógio arranca logo após a meia-noite em tempo universal. Às 2h12 da manhã UTC, a 23 de setembro, a primeira nova V1935 Centauri rompe na detecção. Telescópios de sondagem no Chile e na África do Sul captam um surto em minutos, com alertas automáticos registrados e confirmação pública a seguir menos de 1 hora depois. Hora local em Centauro, ainda é noite funda, mas as notícias já se espalham pelas redes internacionais ao amanhecer na Europa. Avance para o final da tarde de 24 de setembro, às 22h21 UTC precisamente. Sismógrafos por todo o Caraíbas detectam uma ruptura superficial abrupta, um terremoto de magnitude 6. 2 perto de Mene Grande, na Venezuela. O epicentro fica a cerca de 7,8 km de profundidade. Os relógios locais marcam 18h21, quando os habitantes terminam o jantar. Em instantes, relatórios preliminares chegam aos feeds do Serviço Sismológico Venezuelano, com o SGS e o EMSC a ecoarem o sucedido nos seus catálogos globais. Menos de 6 horas depois, às 3h51 UTC de 25 de setembro, a Terra treme de novo. Desta feita, magnitude 6. 3, um pouco mais fundo a 14 km. A mesma região acorda sobressaltada. Pós-sismos, incluindo um de cerca de magnitude 5. 8, propagam-se pela área na hora seguinte. Registros hospitalares e correntes de mensagens no WhatsApp cronometram o caos em tempo real, enquanto equipas médicas se mobilizam para intervir. Apenas 14 minutos após o segundo abalo, às 4h05 UTC, outro alerta astronômico é ativado. A V7994 Sagittaria explode em visibilidade, com brilho máximo a atingir magnitude 6.
2. Pipelines automáticos divulgam a descoberta em feeds públicos, e sensores multicomprimento de onda captam assinaturas de raios gama e X. Astrônomos amadores começam a trocar impressões com os profissionais. No Meantime, ao fundo, o Sol prepara-se para um momento decisivo. Ao longo de 25 de setembro, uma ejeção de massa coronal lançada no dia anterior varre o sistema solar interior. Modelos preveem a sua chegada ao trajeto projetado do 3I Atlas numa janela de 8 horas. As estimativas centram-se no meio-dia UTC, mas o cruzamento exato depende das efemérides mais recentes e da velocidade do vento solar. Alertas do Centro de Previsão do Tempo Espacial são emitidos em minutos após cada nova leitura, enquanto cientistas e observadores de cometas seguem o avanço da frente de plasma. Cada carimbo temporal fixa-se ao tempo universal, mas cada acontecimento deixa a sua marca local. Telescópios chilenos no frio pré-auroral, hospitais venezuelanos sob apagões noturnos, e físicos solares a monitorizarem fluxos de dados em direto. A pilha de eventos, minuto a minuto, constrói uma cronologia tão densa como qualquer outra na memória recente. Cada marcador representa um ponto no mapa de uma janela extraordinária de 72 horas. Uma nova não é apenas um clarão repentino. Trata-se de uma explosão numa anã branca, uma estrela morta que rouba hidrogênio à sua companheira de forma discreta até que as faíscas preciosas desencadeiem uma fusão descontrolada. Em poucas horas, o brilho do sistema pode aumentar até 100.000 vezes, superando o fulgor de 1.000 milhões de sóis. Foi isso que ocorreu antes do amanhecer de 23 de setembro, quando V 1935 Centauri, uma estrela tênue no Centaurus, saltou para a magnitude 5,8. Isso coloca-a ao alcance do olho nu num local escuro, uma raridade mesmo para astrônomos experientes. Gabriela Moya, uma astrônoma amadora em Valparaíso, no Chile, foi a primeira a confirmar o surto. Passou a noite a gerir sessões remotas de telescópios, à procura de qualquer anomalia. Apesar das nuvens e dos cortes de energia, não desistiu, motivada pelo entusiasmo e pela responsabilidade de ser pioneira. Boatos sobre a nova circulavam nos canais do Discord. Mas Moya aguardou pela confirmação absoluta. Quando o seu relatório chegou ao Bureau Central de Telegramas Astronômicos às 2h12 UTC, mal tinha dormido 2 dias. O seu alerta provocou uma série de confirmações automáticas no hemisfério sul, e em breve as coordenadas da nova ecoavam pelas redes globais. O fascínio de uma nova reside na sua física. O hidrogênio da estrela companheira acumula-se na superfície da anã branca, comprimido pela gravidade até as temperaturas ultrapassarem os 10 milhões de graus. A fusão acende-se numa cadeia incontrolável, lançando as camadas externas para o espaço a milhares de quilômetros s. A detonação gera uma onda de choque que atravessa o gás expelido, aquecendo-o até brilhar na luz visível e ainda mais nos raios gama e raios X. No caso de V 1935 Centauri, detectores orbitais captaram uma assinatura clara de raios gama e raios X duros no pico do brilho óptico. Esse é o traço distintivo de choques intensos. Prova de que a explosão acelerava partículas quase à velocidade da luz, possivelmente, formava grãos de pó no rescaldo. Menos de 2 dias depois, outra anã branca em Sagitário, V7994 Sagittarii, imitou o fenômeno, atingindo a magnitude 6,2, no limiar da visibilidade sem auxílio. A descoberta gerou controvérsia, com várias equipas de sondagens a competirem pelo registro inicial, os seus relatórios a saltarem entre registros de telescópios e redes sociais. Satélites de alta energia como Fermi e Swift detetaram o evento quase de imediato, registrando um pico rápido nas bandas de raios gama e raios X duros. Debates internos na NASA e na equipa de Fermi adiaram o anúncio público enquanto se verificavam falsos alarmes. Quando as detecções foram divulgadas, preprints inundaram a cena, cada um a explorar a física dos choques e a aceleração de partículas por trás do surto. O que une estas novas é a ferocidade das suas assinaturas de choque, visíveis tanto nas curvas de luz como nas emissões de alta energia. Não se trata de clarões suaves, mas de fugas termonucleares em sistemas binários a anos-luz de distância, ainda assim tão luminosos que inscrevem a sua narrativa no nosso céu. O primeiro abalo ocorreu logo após o pôr do Sol perto de Mané Grande, com magnitude 6,2 a uma profundidade de 7,8 km.
Bastante superficial para a ruptura se propagar diretamente à superfície, abalando casas e fazendo balançar as linhas elétricas. O hospital local, já com escassez de materiais, apressou-se a montar triagem ao ar livre enquanto as réplicas se sucediam. A enfermeira-chefe Maricela Rivas, que acabará de terminar o turno, viu-se de novo no centro da ação, a orientar doentes para lonas codificadas por cores no parque de estacionamento. A sua voz firme no grupo WhatsApp do hospital transmitia lesões e necessidades urgentes, enquanto voluntários improvisavam estações de água e deslocavam os casos mais graves para longe das paredes fissuradas. 5 horas mais tarde, a terra tremeu de novo. Desta vez, magnitude 6,3 a 14 km de profundidade, mas centrada quase sob a mesma zona. A sequência seguiu um padrão clássico de transferência de tensão. Um segmento de falha a deslocar-se, carregando o seguinte. Sismólogos da Universidade de Los Angeles, trabalhando toda a noite, mapearam a progressão da ruptura ao longo da zona de falha Occasional. A sua análise indicava um decaimento típico de réplicas, conhecido como Lei de Omori. Os abalos maiores no início, seguidos de uma série de tremores menores. Dentro de uma hora, uma réplica de magnitude 5,8 abalou a região, obrigando doentes e pessoal a evacuar o edifício mais uma vez. Os cozinheiros do hospital foram recrutados como vigias, monitorizando as paredes por novas fendas e sinalizando quando era seguro regressar. O rescaldo imediato foi marcado pela improvisação. Com apenas 3 mesas de operações e energia intermitente, Rivas e a sua equipa priorizaram crianças e traumas graves. Rodavam os doentes para o exterior durante as réplicas, usando lanternas para inserir acessos intravenosos e vigiar sinais vitais. Estações de rádio locais transmitiam atualizações do hospital, divulgando listas de suministros necessários e rotas seguras para ambulâncias. Nessas horas, o hospital transformou-se num centro nervoso, não só para cuidados médicos, mas também para informação e coordenação comunitária. Sismólogos que analisaram o conjunto de eventos sublinharam que, apesar de ter o momento dos sismos seguia padrões geológicos bem estabelecidos. A crosta nesta região da Venezuela sofre uma pressão contínua devido ao atrito lento entre as placas do Caribe e da América do Sul. Quando um setor desliza, a tensão se espalha, podendo provocar outra fratura nas proximidades. Cada réplica servia como um alerta de que, numa semana em que o cosmos parecia desafiar as probabilidades, o solo sob os seus pés obedecia às suas próprias leis. O máximo solar não é apenas um termo da moda este ano. É uma presença constante no dia a dia. Os números de manchas solares dispararam para 165, e o fluxo de radiação solar mantém-se acima de 180. Num contexto assim, as ejeções de massa coronal tornam-se quase habituais, com o Sol a expelir nuvens densas de plasma a cada poucos dias. Mas o que muda agora é o que partilha o sistema solar interno com essas tempestades. 3 em Atlas. Apenas o terceiro objeto interestelar confirmado, 3 em Atlas, não segue o enredo habitual. A sua órbita é marcadamente retrógrada, quase roçando o plano da eclíptica, e avança a mais de 60 km por segundo, bem mais rápido do que os cometas comuns. Este percurso aproxima-o a 0,19 unidades astronômicas de Marte a 3 de outubro. Um sobrevoo próximo que mantém as equipas de orbitadores marcianos em estado de alerta para possíveis capturas de imagens e análises espectroscópicas. A maioria dos cometas que estudamos provém da nuvem de Oort ou do cinto de Kuiper. O 3 em Atlas chega de outro sistema estelar, transportando materiais e voláteis que antecedem o nosso Sol. O seu timing não podia ser mais oportuno. A atravessar o sistema solar no pico do ciclo solar 25, expõe-se às condições mais intensas e variáveis do vento solar que temos observado em mais de uma década. Isso transforma-o num sensor natural de plasma, um corpo cuja coma e cauda podem mostrar em tempo real como o material interestelar reage às condições meteorológicas solares extremas. O Dr. Stefan Barnes, geofísico reconhecido pelos seus estudos sobre interações solares terrestres, descreve esta passagem como um experimento único na geração. Ele sublinha que, embora tenhamos visto impactos de ejeções de massa coronal em cometas do sistema solar antes, nunca tivemos oportunidade de observar isso num visitante interestelar.
O sobrevoo próximo de Marte adiciona outra dimensão, com os cientistas planetários a coordenarem observações de orbitadores como o TGO e o MAVEN. Cada dado recolhido pode ajudar a desvendar tanto as origens do cometa como a física das interações plasmáticas no máximo solar. Assim, enquanto o 3I Atlas passa por Marte rumo ao periélio a 29 de outubro, não se trata apenas de uma curiosidade. É um alvo em movimento raro para a heliofísica e a ciência planetária. A atividade solar elevada, o trajeto singular do cometa e o momento deste encontro convertem uma tempestade solar rotineira numa oportunidade científica que não se repetirá em breve. Outubro está a prometer ser um mês de registros, e há várias janelas em que astrônomos amadores e cientistas comunitários podem participar ativamente. A próxima data de destaque é 20 e 21 de outubro, quando o cometa SFAN, designado CEN2025R2, fará o seu acercamento mais próximo à Terra, a apenas 0,26 unidades astronômicas de distância. Isso equivale a cerca de 39 milhões de quilômetros. Com a Lua nova e o pico da chuva de meteoros das Oriônidas no mesmo período, as condições são ideais para avistar a cauda tênue do cometa. Para uma observação ótima, saia após a meia-noite, longe das luzes urbanas, e deixe os olhos adaptarem-se por pelo menos meia hora. Binóculos de 7x50 ou 10x50 serão úteis. Um mapa estelar ou uma aplicação no telemóvel pode orientá-lo para a posição do SFAN enquanto ele desliza pelo céu pré-auroral. A 29 de outubro, o 3I Atlas atinge o periélio, o seu ponto mais próximo do Sol nesta passagem, a cerca de 1,36 unidades astronômicas. Embora não seja visível à luz do dia, observadores experientes podem tentar capturas no crepúsculo ou ao amanhecer, mas só com precaução máxima. Nunca olhe na direção do Sol sem filtros solares certificados ISO 12312-2 e evite binóculos ou telescópios a menos que o filtro esteja firmemente colocado na objetiva frontal. Mesmo um olhar breve sem proteção pode causar danos oculares irreversíveis. Na caça a cometas e novas, a paciência compensa. A adaptação à escuridão é essencial, e lanternas vermelhas ou ecrãs com brilho baixo protegem a visão noturna. A terceira data principal é 19 de dezembro, quando o 3I Atlas fará o seu acercamento mais próximo à Terra, a cerca de 1,8 unidades astronômicas. É nesta altura que o cometa se torna mais acessível para imagens amadoras e observações visuais, especialmente se a sua atividade aumentar após o periélio. Plataformas de ciência comunitária como a ASO, o International Come Quarterly e a Come Observation Database já lançam apelos para estimativas de magnitude, esboços de caudas e fotografias em sequência temporal. Se detectar algo invulgar, como um súbito aclaramento, uma torção na cauda ou uma possível desconexão, registre o horário, a localização e o equipamento, e confronte os dados com outros antes de submeter a canais oficiais. A reporte responsável ajuda a separar descobertas reais do ruído e mantém os dados valiosos para os investigadores. Para quem organiza vigias noturnas em grupo, sobretudo com crianças, reveja as regras de segurança antes do anoitecer. Nada de olhares diretos para o sol. Mantenha toda a hora, certifique-se de que as óticas estejam devidamente direcionadas para longe do sol e divulgue alertas sobre filtros homologados e o emprego correto de lasers. O entusiasmo gerado por estes fenômenos pode incentivar facilidades, mas uma breve atenção à prudência salvaguarda a visão e a fiabilidade dos dados científicos. Conforme outubro e dezembro avançam, os céus apresentam uma oportunidade excepcional, que se deve aceitar com visão nítida, técnicas meticulosas e um genuíno apreço pela admiração e pela precaução. No intervalo de meras 72 horas, entre 23 e 25 de setembro de 2025, registaram-se duas novae observáveis sem auxílio óptico, sismos gêmeos de magnitude 6 na Venezuela e uma expulsão de massa coronal que cruzou 3 ínulas. A chance calculada de tal acumulação de sucessos é inferior a 0,1%. Com a entrada de informações frescas oriundas de eventos vindouros, como o sobrevoo de Marte, a proximidade dos cisnes e o periélio, as contribuições da comunidade e o escrutínio rigoroso distinguirão o aleatório do significativo. O historial confirma por vezes, os traços mais insólitos da natureza manifestam-se de forma evidente.